camisa das últimas 2 vitórias sobre o São Paulo e também sobre o CSA. Gravando vídeo de pré-jogo no mesmo local. E tem um detalhe todo especial. Vasco, jogadores, Diniz, para pegar essa camisa, eu acordei a minha filha. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 2 horas da manhã. Então, por favor, façam valer esse sacrifício. Família, dia de Vasco é sempre maravilhoso, né? Mas vou te falar que com o Vasco na zona de rebaixamento, dá um frio na barriga, dá um certo nervosismo, mas vai dar tudo certo. Família, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. É claro, né, que eu tenho que passar aqui, primeiramente, desejar um feliz dia dos pais para todos os papais que acompanham aqui o Tiagão, um dia abençoado com a família, quem for do gelo, quem é do gelo, um gelinho de leve, quem é do refri no refri, na água, né, comemorando esse dia, aproveitando esse dia, e depois a gente vai acompanhar aí o nosso Vascão, um dia muito especial para mim, na verdade sempre foi, né, porque graças a Deus, Deus me presenteou com uma família maravilhosa. E assim, não fiquem chateados, mas eu tenho o melhor pai do mundo, pai, parceiro, amigo, tá comigo para o que der e vier, né? Tenho memórias assim com o Vasco, né? Meu pai conseguiu no meu aniversário de 17 anos, não sabia de nada, não, vamos lá assistir um jogo, não me contou nada. Chegando lá, irmão, entrei em campo, caraca, mano, isso tá na minha memória, foi muito emocionante, família. Pô, eu nunca imaginei isso, entrar em campo ali com o estádio lotado. Eu lembro que foi até na época da estreia do Leandro Amaral. Leandro Amaral, lembra? Eu lembro que, pô, a galera ali com o Moraizinho, né, o Jean também, a galera abraçando o Moraes, querendo tirar uma foto com ele e tal, e o Leandro Amaral passando assim, ó. Aí eu falei assim, pô, vou tirar uma foto com ele, mano. Aí eu falei, qual é, Leandro? Deixa eu tirar uma foto contigo. Ele, claro, pô, na moral, chegou, me abraçou, tirou uma foto, pô, maneiraço. Leandro Amaral jogou bem no Vasco, depois ele criou um tumulto do cara pra acertar com o Flocê, depois voltou, uma confusão, mas foi um dia maravilhoso. Depois, né, o parceiro do meu pai levou a gente lá no vestiário, tirei foto com o Wagner Diniz, com o Moraes, pô, que dia, cara. Então eu tenho um pai mais maravilhoso do mundo e há 4 anos Deus realizou o maior sonho da minha vida, que é ser papai. Eu tenho a minha princesa Isis, então que dia, família. É só o Vasco coroar hoje com uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro. Feliz dia dos pais, família vascaína. Nesse vídeo, vamos resenhar, claro, muito sobre esse confronto, analisando aqui a provável escalação do Vasco. Eu gravei o vídeo... o último vídeo de ontem, a escalação ainda, né, não tinha ninguém ali soltado, alguma informação. Hoje já, né, o Atenção Vascaínos já trouxe a escalação. Claro que a gente tem que pontuar a provável escalação, né? Não sei se de repente o Diniz ele pode promover alguma mudança. A gente tem a provável escalação do Galo, então vamos debater nesse sentido, porque eu acho que é um excelente teste, né? Hoje é um excelente teste para o Vasco, defensivamente falando, porque eu estava me parando para pensar isso agora aqui para gravar esse vídeo. O Vasco nos últimos jogos sempre encarando assim um atacante de referência, né? Se você pegar o Internacional com o Borré, o CSA tem o Thiago Marques, meu xará, o Mirassol teve lá o maluco do Chuck, esqueci o nome dele, Chico alguma coisa, né? E hoje não, hoje a gente vai encarar um ataque de mobilidade, né? Com Rony, com Coelho, com Biel, então assim, a defesa vai ter que estar muito atenta. Na questão da bola aérea, de repente... Claro, não na bola parada, que aí sobe os zagueiros, né? O Vasco pode se sair bem, tem que tomar cuidado, é claro, mas não tem nenhum jogador ali na frente com essa característica de cabeceio, né? Bom na bola aérea, tanto o Rony quanto o Biel, mas vai ser um ataque de muita movimentação. Então a zaga do Vasco, né, vai ter que estar bem ligada, a família vascaína. Mas claro que a gente tem pontos fortes também para destacar. Além disso, né, recentemente teve um jogador que o Vasco sondou, né, que é o atacante francês Jonathan Iconé. A gente tem que trocar uma ideia sobre isso, porque tem rival interessado nele. E família, eu separei aqui um corte do programa da ESPN, que eu achei muito bom, tá muito bom. Tava por lá o Zé Elias, Rafa Marques, o Pascoal, o Bichner, né, também falando dessa condição do Vasco, de começar muito bem as partidas
e no segundo tempo ter uma queda. E eles começam a debater ali, parte física, estilo de jogo do Diniz. Eu achei muito interessante para a gente trazer para esse contexto da partida de hoje, porque, como eu disse aqui, né, é um Galo na frente, muito rápido, muito veloz. Então o Vasco, né, vai ter que ter muita atenção, principalmente nesse segundo tempo aí, família. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. E claro, pô, Thiagão, eu quero comprar a camisa do Vasco, manda boa. Família, o canal Vasco em Família tá com uma parceria com a FUT Fanatics, é isso, só você clicar aqui no link, tem a camisa branca, preta, laranja do Léo Jardim, que tá show de bola. Clica aqui no link do canal Vasco em Família, tem que ser no link. Comprando aqui, vai estar dando uma força também para o nosso trabalho. Seguindo a nossa resenha, só finalizar, família, que ontem à noite, né, quando eu terminei o terceiro vídeo, ainda faltavam, né, a partida do Botafogo e também do Fluminense. Botafogo acabou ganhando do Fortaleza por 5-0. Resultado importante, né, pra gente, infelizmente, não deu para secar o Botafogo nessa partida. Então segura ali o Fortaleza com 5 pontos e o saldo negativo deles, né? Se você parar para pensar que em 2020, né, /21, que o Vasco caiu, eu acho que o Vasco caiu pro saldo de gols, né? E o Fortaleza ficou e o Vasco caiu. Então aumenta aqui o saldo negativo do Fortaleza também, né, porque tomaram 5 gols do Botafogo. E o Fluminense, né, que empatou com o Bahia por 3-3. E é um debate que a gente pode entrar nesse sentido, né? O Fluminense poupou vários jogadores. Aí no segundo tempo começou a entrar ali com algumas peças, conseguiu até virar a partida e depois o Bahia empatou. Os jogos de hoje, família, Palmeiras e Ceará, né, a gente tem que estar atento sim ao Ceará. Eu tava colocando o Ceará um pouco, já tá lá, não tá nada. O Ceará é um time que a gente tem que secar também, porque o Ceará tem 22 pontos, tem um jogo a mais, né, que o Vasco, então a gente pode encostar nele sim. O Ceará encara o Palmeiras, mas vale, né, destacar que o Ceará foi um time que conseguiu uma bela vitória recentemente sobre o Cruzeiro, né, líder da competição. O Vasco, nosso Vascão, fé, vai encarar o Galo hoje, depois às 6h30, Cruzeiro contra Santos, Grêmio contra Sport, que é difícil imaginar que vai ter um bom resultado, né? Sei lá, de repente o Sport apronta. Juventude e Corinthians, né? Vale destacar que tá chegando, vai ser estreia, né? Do Thiago Carpini. Vamos ver se ele é bom mesmo, né? Porque é um cara que salvou o Vitória, né, no ano passado e ele já meteu uma bronca lá. Não é, vai dar certo. Não é se não, vai dar certo. A gente vai tirar o Juventude dessa situação, né? Então, jogo importante pra gente estar de olho também. Agora, família, para a gente entrar no confronto de hoje, primeiro vamos reagir aqui a esse programa, melhor dizendo, meu celular aqui tá me pregando uma peça, eu acabei me perdendo aqui na resenha, família, mas deixa eu falar com vocês primeiro sobre o Jonathan Iconé, tá na tela aí, ó. O Botafogo também tem interesse nesse jogador, é isso mesmo. Informação aqui do Informa Fogo. Botafogo tem interesse na contratação de Jonathan Iconé, da Fiorentina, que atuou no Como na última temporada. O jogador de 27 anos atua na ponta direita. Mas que é isso, né, cara? O Botafogo contrata todo mundo. O Botafogo já contratou mais de 20 jogadores aí, se bobear. E de repente tem interesse mesmo, né, nesse jogador. Eu até acredito, né, que o Vasco realmente tentou, porque me parece que ele já trabalhou com o Admar no Lille. Não é um jogador que a Fiorentina conta, né, nesse momento. Não sei, né, se o Payet poderia ser um cara importante nesse sentido aí, porque também é francês, assim como o Jonathan Iconé. Vamos ver, né? Porque ontem surgiu a informação que o Vasco poderia voltar a negociar com o Pedro Rocha, de repente é mais em conta do que o Jonathan Iconé. A gente tem que aguardar. Eu acho que quanto mais opções o Diniz tiver no comando de ataque, é melhor, né, família? A gente tem aí uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, a gente espera seguir no campeonato na Copa do Brasil. Claro que se tiver um momento que você tem que priorizar, você tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque de forma nenhuma você pode cair para uma segunda divisão. Mas você tendo mais opções, você consegue mesclar, né? O Diniz tem muita dificuldade de fazer isso, mas de repente, tendo as opções, ele pode, né, segurar um ou outro atleta, porque realmente esse sistema de jogo do Diniz exige muito fisicamente. A gente vai acompanhar aqui essa resenha da ESPN e a gente sabe que nossos jogadores têm uma fragilidade pela idade também. Tietchan com 33, Coutinho com 33, Verratti vai fazer 37 agora, né, em outubro. A característica do Nuno e do Ryan não é tipo um Peck da vida, né, que tem pulmão, que aguenta aquele ir e vir ali, aquela pegada. Piton também tem uma dificuldade física. Os caras mais físicos do Vasco, cara, é PH, é o João Vitor, que deve jogar hoje, infelizmente, não.
vai dar tudo certo, João Vitor. Desculpa essa corrente negativa que eu joguei em você. João Vitor é um cara rápido, Hugo Moura é mais pesadão, o Tietchan é leve, mas, né, 33 anos. O outro dia eu tava falando isso com meu pai, né, meu pai tava assistindo o jogo aqui comigo, eu falei com ele, pai, já parou pra pensar que se esses caras aí tivessem assim, ó, 25, 26, 28 anos, o Vasco teria um meio campo? O Thiago Mendes, 28, 27 anos, que isso, família? Tietchan também, moleque novo, Jair também, mais jovem, meio campo, mas infelizmente, né, uma galera já com uma certa idade, que tá até bem, né, o Tietchan tá muito bem, mas sente essa questão física. Então, assim, chegando mais jogadores, né, tá para chegar aí o Andrés Gomes, não sei se de fato o Vasco vai conseguir a contratação aqui com o Botafogo na jogada, mas, como eu disse, né, é bom você ter várias opções no elenco, opções de qualidade. É isso. Vamos seguir aqui e acompanhar essa resenha da ESPN, já projetando o jogo de logo mais contra o Galo. Fé. Eu acho. Você pode imprimir a sua imposição, a sua tática, pressão, toque de bola e tal. Mas no segundo tempo, com 3-0, você tem que ter o controle do jogo. Toca a bola, sim, vai pra lá. Porque os times do Fernando Diniz... Tem um aspecto importante aí, né? Vai lá, Rafa. O aspecto importante é a parte física, né, gente? Concordo com todos os amigos, a leitura é a mesma minha. Vasco fez um primeiro tempo perto da perfeição, claro, né? Temos que considerar o nível técnico do adversário, é evidente. Em termos posturais, o que o Vasco fez ontem, ele fez contra o Internacional. Em termos posturais, fez contra o Fortaleza, por exemplo, também em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco já fez alguns jogos em que foi muito protagonista no primeiro tempo, nem sempre com o placar sendo correspondente ao que o time fazia em campo. E, igualmente, nos outros momentos, nas outras partidas, teve essa queda de rendimento no segundo tempo, que para mim tem muito de questão física. O Diniz está completando aí 3 meses de trabalho à frente do Vasco. O Wagner Bertelli, que é o seu preparador físico, é muito competente, mas pega um elenco muito desequilibrado do ponto de vista etário, jogadores muito jovens, jogadores muito velhos, uma galera que veio ainda buscando uma readaptação em termos de janela, com um calendário biológico diferente do calendário biológico dos jogadores brasileiros. E aí esse equilíbrio não é fácil de você alcançar com a competição em andamento. O que pesa contra a metodologia do Diniz é que ele teve muito tempo para treinar, né? Inclusive para poder encontrar uma forma de manter esta intensidade que ele propõe nos primeiros tempos dos jogos e ao mesmo tempo não fazer o time arrefecer fisicamente no segundo tempo. E isso não foi conquistado ainda. Para mim, eu entendo perfeitamente as observações feitas e concordo com elas, mas a causa de tudo isso é uma queda física do time como um todo. Concordam, turma? Pode ser que seja isso, uma queda física. Eu não vejo, em nenhum momento eu vejo o desinteresse do time do Vasco. Nem quando a torcida foi lá protestar, foi lá reclamar, eu não vejo o Vasco da Gama com desinteresse. Os jogadores não têm interesse de jogar. Eles têm interesse de jogar. Eu também acho que esse não é o problema. Eles têm muito interesse de jogar. Mas às vezes falta perna, às vezes falta qualidade, aí entra o que o Zé está dizendo. Para executar tudo que o Fernando Diniz propõe para um jogo de futebol, os caras têm que ter, primeiro, muita condição física. O Vasco da Gama precisa de condicionamento físico. Para ver o Tietchan correndo do jeito que ele corre o tempo todo. O Tietchan já conhece o Diniz desde o tempo do Osasco, né? Do Audax, Osasco. O Diniz era treinador. O Tietchan já jogou de lateral, jogou de ponta direita, jogou de meia direita, né? Jogou de volante. Ele jogava em várias posições naquele time do Audax, que todos se movimentavam, era um estilo muito diferente. E até no São Paulo, né? Também, até no São Paulo. Então, a gente vendo isso, o que precisa? O jogador precisa de um ótimo condicionamento físico. Mais ou menos não joga. Aí entra a versão do Rafa. A diferença etária, da faixa etária, de um jogador que tem 20 anos para um que tem 38, para o outro que tem 36, aí, entendeu? Vai flutuando nessa faixa etária, os jogadores não se encontram fisicamente. Eles perdem... Se for isso, é muito preocupante, porque o Vasco voltou a jogar no dia 12, perdeu para o Botafogo, depois da paralisação para a realização do Mundial, quando o time pôde recondicionar fisicamente e melhorar os aspectos todos do jogo, táticos, técnicos, 32 etc. dias, Jogou 8 vezes desde então, não são poucos jogos. Ou seja, dá para entender o desgaste, mas se o desgaste gera isso, e se essa for a razão da queda de rendimento no segundo tempo, o resto da temporada é assustador. Mas é por isso eu prefiro acreditar que não seja... Mas assim, eu não sei se é ou não é. É a minha visão. Se for, você se assusta. Ninguém sabe. Assusta porque vai ter jogos mais difíceis, que vão exigir fisicamente muito no time, e precisa pontuar no brasileiro. Por isso que eu falei que é questão de você ter o controle do jogo. Nem sempre você pode jogar da mesma forma o tempo todo, 90 minutos daquela maneira. Você tem que saber dosar. É impossível, é humanamente impossível você pressionar o time adversário 90 minutos. Você vai pressionar 15, você vai recuar, você vai ter o controle de jogo. Às vezes você recuando, esperando, respira, não quer dizer que você está... agora eu tô... o time adversário está controlando o jogo, ele está jogando e eu tô Não. Estou me acertando ainda. Não, você vai lá, você tem táticas determinadas em relação a isso pelo treinador. Pressiona 15 minutos, depois se a gente não conseguir mais pressionar, volta no meio campo, espera, vamos respirar um pouquinho, posiciona, você respira, recupera as energias, depois você volta à pressão de novo. Né? São fases do jogo. Mas eu falo pelas características do time do Fernando Diniz,
Né? Porque você vê, o time do Fernando Diniz sempre foi aquele time vertical, né? 2 toques, 3 toques, vai tocando, gol. Vai tocando, gol. Tem horas que você tem que segurar o jogo, muito por conta desse desequilíbrio que o Rafa falou, o Pascoal, né? Pela questão técnica, porque nós estamos vendo um time do Vasco que não tem jogadores que têm suas limitações técnicas. E aí você tem que ajudá-los. Ajudá-los não é somente você fazê-los jogar melhor. Não, vou melhorar a sua parte técnica. É fazê-lo jogar melhor, mas também dar a consciência e preparar mentalmente. Opa, agora a gente tem que tocar a bola. Agora a gente tem que acelerar. Isso tudo é processo de evolução. Tentar se resumir para você. O que eu quero dizer, pelo que eu entendi, é que o Vasco precisa aprender a descansar com a bola durante o jogo. E tem um exemplo muito claro disso. De um time muito diferente, muito forte e vencedor. O Liverpool do Jürgen Klopp. Na temporada em que o Liverpool faz 99 pontos, fica um ponto atrás do Manchester City, são temporadas perfeitas, o time era muito agressivo, o Klopp sempre falou, o melhor meia do futebol de hoje é a bola roubada no campo de frente. Então roubava a bola, direção ao gol, roubava a bola, direção ao gol. E ele percebeu que em alguns momentos da temporada, quando ele precisava ter um certo descanso, o time não conseguia tocar a bola para mudar a ideia de jogo. Ele trabalhou isso e no ano seguinte o Liverpool foi campeão. Em inglês. Eu acho que isso que o Zé pede e fala é uma coisa que tem a ver com a maturidade da equipe e talvez do próprio Fernando Diniz. Sim? Mas também, talvez nesse curto espaço e com o elenco limitado que ele tem, ele não consiga trabalhar mais do que o desenvolvimento, primeiro, do jogo agressivo, segundo, da fase sem bola, para depois chegar nessa terceira fase. Agora, eu não tô lá para saber, talvez seja essa a questão. É isso. Família, eu não estou falando que eu estou certo, mas é exatamente isso que eu falo aqui, vídeo após vídeo. É ou não é? E eu entendo que tem muita gente que tem a mesma leitura que a minha. E foi exatamente o que aconteceu aí nesse programa, esse debate, esse olhar, e eu achei muito bom para a gente trazer aqui, né, principalmente visando, né, o jogo de hoje e também a sequência da temporada do Vasco. Claro que a comparação ali do Birner é complicada, porque a gente está falando de um time, né, com Salah, com Mané, né, Firmino, entre outros jogadores de muito recurso, 2 laterais de muito potencial, né, técnico, que era o Alexander Arnold, né, e o... esqueci o nome do lateral esquerdo, de muita força física, Robertson, acho que é isso, é uma zaga segura, com Van Dijk, assim, é um outro nível, né, de atletas, então assim, a comparação é complicada, mas sim, cara, eu acho que dentro das possibilidades, que assim, ninguém tá falando aqui que é fácil. Eu sei que tem uma galera que chega aqui, acha que, pô, eu passo a impressão que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um treinador. Não, família, ninguém. Eu falo isso aqui o tempo todo, futebol não é fácil, mas o nosso treinador precisa enxergar essa limitação, porque ela tá muito clara. Tu vê o Rafael Marques, que é o cara que falou ali com mais propriedade, ele assiste o Vasco, ele acompanha o Vasco, então ele tá vendo essa queda no segundo tempo, e é a leitura que o Fernando Diniz tem que ter, sabe? Você tem que tentar, durante ali o segundo tempo, de repente com 20, 15, 25 minutos, tentar uma outra estratégia, optar por jogadores com mais perna. Então, quando a gente vem aqui e debate aquela situação do Verratti, que muita gente, eu não entendo, sinceramente eu não entendo, essa coisa de, né, o Verratti não poder sair sem tocar, eu não consigo entender isso de alguns torcedores, porque o Verratti, beleza, faz os gols, é artilheiro, sim, mas ele é limitadíssimo. Tratam o Verratti como um craque, e ele não é nenhum craque. Então, no momento do jogo, que a condição física, o Vasco está sentindo, e a bola não vai chegar lá, o Vasco não vai conseguir pressionar o adversário lá, como o Birner falou, né? Roubar a bola no campo do adversário é o nosso camisa 10, é o melhor camisa 10. O Vasco não está conseguindo fazer isso, muda a rota, muda a estratégia, coloca um jogador lá na frente, no lugar do Verratti, de mais mobilidade, para ser uma opção para contra-atacar, o adversário não vai vir em cima de você, opa, vou ter um jogador para fazer esse facão, de repente uma bola em profundidade, esse jogador vai conseguir me ajudar a marcar melhor, recompor os espaços, preencher os espaços, sabe? O Tietchan cansou? Não tem um outro jogador do nível do Tietchan no campo, no elenco do Vasco. Realmente não tem. O Paulinho, eu acho que com uma característica totalmente diferente, né? O Paulinho, ele não tem essa dinâmica de controlar o jogo, de tocar lá, girar. Não, é um cara muito, né, que visa o gol. Ele domina e arranca, é um cavalo, de muita força. Poderia ter esse cara com uma outra dinâmica, mas tá muito mal. Então, quando o Tietchan estiver cansado, não dá pra entrar o Thiago Mendes com o Tietchan. Tem que ser no lugar do Tietchan, cara. Você tem que ter esse olhar. O time precisa de mais perna. E aí é aquilo que eu falei no início do vídeo. Hoje vai ser um teste muito importante, porque é um time de muita velocidade na frente, se jogar esses três. Coelho, Piel e Rony. É uma galera que corre. Então, no primeiro tempo, até acredito que o Vasco vai sustentar, porque vem sustentando. Agora, se baixar o ritmo com esses três lá na frente, vai dar merda. Vai dar merda. Não estou falando que é fácil ajustar isso, mas tem vários momentos em cada partida que o Diniz tem a possibilidade de organizar isso, de melhorar isso, e ele piora. Ele piora. No jogo contra o Mirassol, ele piorou. Ele fez isso. Ele tira o Hugo Moura, bota o Thiago Mendes na cabeça de área. Você piorou a condição física do time.
Não pode fazer isso, você tem que ter gente para pegar. Futebol não é só com a bola no pé. E o resultado foi claro ali. Teve um momento do segundo tempo que a gente não conseguia marcar. Tomou 2 gols, em falhas, mas tomou. Parou de pressionar, não tem mais força, não tem mais pegada no meio campo. Então ele precisa ter esse olhar para o equilíbrio do time, principalmente no segundo tempo. Porque, família, com a bola nos pés, o Vasco joga. Né? O Vasco joga. Oh, não é aquela maravilha, né? Porque vira e mexe, eu vejo alguém pontuar que o Vasco não cria, e não sei o que, é só bola. Eu vejo esse tipo de comentário, mas eu não acho. Eu tava acompanhando ontem São Paulo e Vitória. Pô, se você assistiu esse jogo, você vai ver sem criatividade nenhuma. O Vasco é muito mais criativo. Mas o que acontece? Sem bola é um time que tem muita dificuldade de sustentar, né? Toma muitos gols. Então a gente espera que nesse jogo contra o Galo tenha esse olhar para o equilíbrio do time. E a gente possa fazer uma grande partida para dar confiança e a gente encarar essa sequência aí de times, mesmo jogando fora de casa, que é muito pau a pau, né? Santos, Juventude, Corinthians, Sport e Ceará, né? E aí, família, só pra gente finalizar, o provável Galo, primeiro, né, para depois a gente debater o nosso time, Everson, Natanael, Lianco, Alonso, né, mas é bem provável que seja o Igor Rabelo, Arana, Alan Franco, né, que é um titular. Eu estava vendo lá na Rádio Itatiaia que quem iria jogar seria o Fausto Vera, que é um reserva, mas né, sentiu, então vai com o titular, Alan Franco, Scarpa ou Igor Rabelo, Alexander, Biel, Coelho e Rony. É um bom time e esse ataque aqui me preocupa demais, principalmente né, com esse homem da foto aí, que ele faça uma grande partida, mas é preocupante, né, família? Porque ele marca mal na dele. Imagina né, jogando em improvisado. E o nosso time titular, Léo Jardim, PH, João Vitor, Freitas e Puma, né, Hugo Moura e Tietchan, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Família, eu prefiro né, o Hugo Moura aqui de volante. Eu não entraria né, com o João Vitor por tudo que já fez e a energia que o cara tá, cara. O Vasco não ganha com o João Vitor, pelo amor de Deus. Mas, família, não dá pra negar. É aquilo que eu falo. Eu não escalaria pela energia, tá? Que ele erra tudo que ele pensa, a coisa não tá legal pra ele. Mas se você for pensar num zagueiro pra encarar esse ataque do Galo, é com as características dele. Eu tô falando que tem que ser ele. Você entende a parada? Porque ele é um cara rápido. Pra fazer uma cobertura, pra pegar o Coelho, o Biel, o Rony. Mas ele tá muito mal. Tá muito mal. Sabe? Muito mal. Então é difícil defender né, a escalação do João Vitor, mas é isso. Que o João Vitor, que o Puma possam fazer né, uma grande partida que passa por isso, né? O Vasco tem que se defender bem, o Vasco tem que sustentar. Porque lá na frente, principalmente dentro de São Januário, a gente vai marcar né, os gols e sair vitorioso dessa partida, mas a defesa tem que sustentar, família. Vai ser um bom teste esse ataque aí do Galo de velocidade, para a defesa também pegar uma confiança e a gente espera que o Diniz também possa fazer as correções né, durante o jogo, família. Fui! Daqui a pouco eu tô de volta.